Olá, boa noite maravilhosa, boa noite. Como pode melhorar tudo isso? Hoje eu vim de uma cor bem neutra, bem em paz, para falar para vocês sobre um tema que é ansiedade. Seja muito bem-vinda, Isa maravilhosa, Duda, boa noite, boa noite. E as cores, né, claras, os tons claros, eles trazem mais paz pra gente. Oi, Maria, maravilhosa, seja muito bem-vinda. E o tema de hoje, né, que é ansiedade, né? Como que eu posso lidar com a ansiedade? Vera, a ansiedade tem cura? Eu posso viver sem ansiedade? Então, são temas que a gente vai trabalhar hoje à noite. São temas bem relevantes para a atualidade. Eu acredito que quem nunca passou, com certeza, em alguma fase da sua vida vai passar. Não vamos decretar isso, mas é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Eu vou enviar aqui uns aviõezinhos, vou pedir para que vocês façam o mesmo, pra gente chamar mais pessoas para este grupo. Vamos que vamos. Enquanto isso, também o Instagram vai entregando aqui para nós. E pronto. Sejam todos muito bem-vindas. Então, o tema de hoje é ansiedade. E o que é ansiedade, né? O que é ansiedade? Ansiedade é um estado de espírito. É um tempo que nós passamos na perturbação da mente. E não precisa ser a sua vida inteira. Isso decreta que é um período. Alguma situação que você passou que não está sabendo lidar, ativa a ansiedade. E qual é a minha definição, né, para ansiedade? Lembrando que sempre quando a gente fala do nosso ponto de vista, tá, gente? Não tem aqui nenhuma pesquisa científica dizendo isso. Eu tô dizendo de acordo com o que Vera Souza passou, sentiu e o que ela estudou sobre isso. Então, assim, a ansiedade, no meu interessante ponto de vista, ela é medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo do que pode acontecer. E quando eu fico na ansiedade, eu fico no medo do que vai acontecer, eu não crio nessa realidade. Quando é que a gente pode criar para nossa vida, né? Só quando eu estou no presente, quando eu estou vivendo a minha vida e criando a minha vida mediante aquilo que eu desejo para o futuro. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Meu nome é Vera Souza, eu sou facilitadora em barras de Access, trabalho com mulheres, sou coach em relacionamentos e estudo sobre o desenvolvimento pessoal desde 2018. Eu passei por diversos desafios na minha vida, eu já enfraqueci muito, eu era uma pessoa totalmente enfraquecida e eu queria desistir de tudo, de todas as pessoas e cansei. E aí, quando eu entrei para o desenvolvimento pessoal, estudando e trabalhando, eu comecei a me observar. Por que eu enfraquecia? Por que eu estava sempre tão perturbada? Por que as coisas tiravam a minha energia? Por que eu não tinha constância em nada na minha vida? E aí eu fui estudando cada área, olhando a Vera, né, como um ser, com individualidade, sem comparações, sem pensar na grama verde do vizinho. Eu comecei a olhar pra mim, pra dentro, né? Como é que é a Vera? Quem é a Vera? Quais são os gostos da Vera? E aí, gente, eu reinei, né, durante 3 anos, quase 4. Eu dei vários cursos, eu dei várias palestras. E quando chegou no início deste ano, algo dentro de mim virou de novo a chave. E eu entrei num vórtice de aceleração muito grande. O ano passado a minha agenda foi cheia, eu cheguei a trabalhar todos os fins de semana. E eu dizia ainda aqui nas lives, eu dizia assim... Não, a gente não precisa comer, come pode tangue e segue a sua vida, faz o que tem que ser feito.
e eu colhi os frutos disso. Eu vivi isso na pele e quando chegou no início deste ano eu colhi os frutos disso. O ano passado, em novembro, eu declarei que eu ia fazer uma live, 2 lives por semana. 2 lives por semana, na terça e na quinta. E aí eu comecei a criar, fui fazendo live, aquilo foi interessante, fui trabalhando muitas energias. E quando chegou no início deste ano, Isis começou a estudar. E aí tudo mudou. Eu comecei a ficar ansiosa de como seria a minha agenda, com quem minha filha ia ficar, como é que eu podia viajar e deixar a Isis. Isis ia faltar da escola? Como é que seria isso? E aí eu comecei a me questionar o meu trabalho. E aí eu vi várias pessoas da minha área mudando de profissão, mudando de rumo. E aí eu comecei a entrar num vórtice de ansiedade. Comecei a dizer, isso não dá mais futuro. Isso aqui eu acho que não rende mais. Então eu vou mudar de profissão. Então no início deste ano eu entrei na dúvida, na perturbação e no medo. E aí muitas coisas foram acontecendo. Eu lembro que eu estava fazendo inglês, eu estava trabalhando, fazendo atendimentos e eu estava fazendo os cursos, ministrando, fazendo cursos. E aí chegou um dia que eu, na aula de inglês, eu comecei a passar mal, de fato passar mal. E aí eu cheguei aqui em casa, meu coração acelerou, eu fiquei sem força e eu sentei no chão e falei, eu acho que chegou o meu fim. Eu senti a minha energia indo toda embora. E na hora que eu sentei, eu fiquei ali por muito tempo. Eu lembro que a minha funcionária veio falar comigo. Eu disse, eu não tô bem. Ela falou, você consegue ir pro hospital? Eu falei, não. Ela falou, quer que chame a ambulância? Eu falei, não. E daí outra funcionária chegou e falou, eu te levo pro hospital. E chegando lá, eu fui pro pronto-socorro, fiz todos os exames. Todos. E eu não tinha nada. E aí eu cheguei em casa, eu meditei sobre a minha vida e disse assim, tem que mudar algo, vai ter que mudar alguma coisa. Porque, gente, quando a gente trabalha, quando nós somos autônomas, quando a gente trabalha por conta própria, a gente tem metas, a gente tem sonhos, a gente tem desejo. E aí, quando isso não começa a ser atualizado, você começa a se frustrar. Eu criei muitas expectativas para minha vida para este ano. Eu criei expectativas altas. E de repente, aquilo que podia realizar, que era o meu corpo, ele me parou. Ele me parou e eu não consegui ir à frente. Então isso aconteceu por volta de fevereiro. Eu não facilitei classe eu facilitei uma classe em março, mas foi eu e a Riane juntos. Depois eu não facilitei mais classes e eu demorei para voltar. Eu lembro que eu acho que eu voltei por junho, quando eu iniciei de novo os meus cursos. Mas por quê? Porque eu precisava olhar para mim, eu precisava cuidar de mim, eu precisava olhar para minhas forças, eu precisava olhar para aquilo que eu podia fazer por mim. E sem um corpo adoecido, eu não ia conseguir criar. Então, em maio, eu procurei um nutrólogo, eu olhei para todos os meus exames, eu fiz reposição de vitaminas, eu fiz mudanças alimentares. E o mais importante, eu criei uma consciência com o meu corpo. Eu comecei a criar rotinas de sono, dormir mais cedo, respeitar o meu corpo. Quando eu estava cansada, eu dizia, para, não faz mais nada. E assim, aí eu recebi críticas de muitas pessoas. Eu ficava com peso na consciência. O que a minha funcionária que trabalha aqui em casa vai pensar em chegar e me ver dormindo 2 horas da tarde? O que o meu marido vai pensar se ele chegar em casa e eu estiver dormindo? E aí eu lembro que eu comecei a ficar com essas culpas. Isis um dia chegou pra mim e disse, mamãe, você não fez nada hoje? E aí eu falei assim, Isis, mamãe tá cansada, eu preciso descansar. Me dá um tempo. E aí eu ia pro quarto, eu dormia, porque eu precisava de descanso, o meu corpo precisava de descanso. Gente, eu sempre tive uma alimentação equilibrada, eu sempre fui uma pessoa equilibrada em muitas áreas, mas na inteligência emocional, na parte emocional, eu sempre fui muito desequilibrada, eu era muito desequilibrada, eu não tinha compromisso com a minha vida, eu não tinha compromisso comigo, eu não fazia um exercício físico, eu não me alimentava totalmente direito, porque assim, uma alimentação regrada, às vezes também te falta alguns nutrientes.
Então, assim, quando eu fui me percebendo, eu estava com colesterol altíssimo por causa do pico de estresse. E aí eu lembro quando eu peguei o resultado, eu disse assim, a minha médica, ela falou assim, você está na iminência de um infarto. Eu disse, a senhora tá doida? Este exame não é meu, isso não é capaz. Eu sou uma pessoa que come direito, que faz exercício físico, não pode ser meu. E aí eu fiz outro exame e aí veio um pouco mais alto. E aí eu resolvi parar. Eu resolvi fazer o caminho inverso. Eu resolvi estudar a vida da minha mãe, a vida do meu pai. Eu resolvi estudar a vida de pessoas saudáveis, pessoas doentes. Eu lembro que na minha casa, a minha mãe era muito identificada com a doença. E o meu pai era uma pessoa extremamente saudável. E aí eu pensava, o que a minha mãe fazia? Quais eram os comportamentos mentais que a minha mãe tinha? O que a minha mãe fazia com a vida dela? Minha mãe vivia muito na reclamação. Minha mãe vivia muito para os outros. Minha mãe resolvia a vida de todo mundo. E eu estava mais ou menos neste caminho. E aí, quando eu me deparei com esse quadro de ansiedade, eu disse, e agora? Tudo que eu ensino, eu coloquei em xeque-mate. Como é que eu vou falar para as pessoas, como é que eu vou ensinar para as pessoas de algo que eu não estou conseguindo ressignificar? Que eu estou passando por isso. E aí eu digo para vocês que, às vezes, Deus nos coloca em situações que é pra gente criar mais empatia pelo ser humano, pra gente criar mais conexão com as pessoas. E eu percebi que este ato me fez criar mais empatia por mim e pelas pessoas à minha volta, que são vocês, que são meus clientes, que são as pessoas que convivem comigo. O que eu fiz? Primeiro de tudo, quando eu entrei nesse vórtice, de ansiedade, foi porque eu criei expectativas muito altas para mim. Conforme eu não fui acessando essas expectativas, eu fui me frustrando, eu fui me colocando para baixo e eu fui me chicoteando. Então eu entrei no auto-julgamento. Eu comecei a dizer que eu não era boa, que eu deveria sim mudar de profissão, que eu deveria sim procurar outra coisa. E aí eu lembro que numa dessas reflexões, um dia eu falei assim, de novo você vai pegar outro caminho? De novo você vai mudar de profissão porque a sua não deu certo? E aí eu falei, não é assim que faz as coisas, Vera. A gente faz até dar certo. Não é fazer e parar porque não deu certo, é fazer até dar certo. E aí, quando eu retomei os meus cursos, eu fui me perguntando por que eu dava curso Barras de Axis, qual era a minha motivação, o que esse curso trazia para a vida das pessoas, o que essas ferramentas traziam para a minha vida. E eu falo para vocês que o que me tirou desse vórtice de aceleração não foi nem eu receber barras, foi o fato de eu ter as ferramentas para eu usar em mim, que são as perguntas feitas, as perguntas que eu fui ensinada a criar, que foram os mantras. E aí eu digo pra vocês, a gente fazer as coisas quando nós estamos bem é muito simples, é muito fácil, mas você fazer as coisas quando a sua mente está em perturbação, aí é que está o desafio. Então assim, a minha definição de ansiedade foi algo que eu vivi na pele, no meu interessante ponto de vista, tem a ver com medo do futuro e com medo daquilo que eu não posso fazer. Eu posso dizer que é falta de fé. No meu caso, foi falta de fé em mim e falta de fé em Deus. Eu sempre tive um perfil muito controlador. Tudo tem que estar debaixo do meu comando, tudo tem que sair do jeito que eu quero. E se não sair, algo terrível sempre acontece. E quando eu fui me frustrando diante das minhas metas tão altas, eu comecei a me parar. E aí o que eu falei? Falei, não, é o momento de você remodelar, de você ressignificar e de você procurar força dentro de você e ir pra cima. Agora, você passou por esses momentos, passou por esse período de ansiedade, mas agora é você cuidar de você, tomar os medicamentos que tiver que tomar as vitaminas que tiver que tomar, muita injeção, muita coisa na veia, mas também tomar muitas atitudes a seu respeito.
que foi o que mudou a minha vida. É eu saber que entre um chocolate 100% açúcar e outro 100% cacau, que não é gostoso, eu vou comer o 100% cacau. Eu falo que as mudanças começaram quando eu decidi tirar o açúcar do meu café. E aí eu falo pra vocês que quem tira o açúcar do café, minha filha, tira qualquer coisa da vida. Então assim, quando eu me comprometi a tirar o açúcar do meu café, eu comecei a sofrer, eu comecei a ficar triste, porque o açúcar no café era o que eu mais gostava. Logo de manhã eu já tomava uma xícara de café pequenininha com uma colher de açúcar. E aí quando eu tirei aquele gosto amargo do café, eu falei, esse trem é horrível. E com isso eu diminuí a ingestão de café na minha vida. Então se hoje eu posso só tomar café sem açúcar, em vez de eu tomar 3, 4 xícaras por dia, eu vou tomar uma pela manhã. E aí eu comecei a mudar hábitos alimentares, ingerir menos açúcar, comer uma alimentação mais rica em verduras, frutas e legumes, diminuir a carne vermelha, acrescentei peixe na minha vida e fui mudando, gente. E a gente sofre com mudança. Eu digo pra vocês que eu sofro. Eu sofro com mudança porque eu gosto de coisa certa, eu gosto de coisa que eu sei onde vai dar. Mas assim, quando eu comecei essas mudanças, eu falava, mas eu gosto de café com açúcar, mas eu gosto de comer arroz e feijão no meu almoço com carne. E aí eu fui mudando, eu fui conseguindo melhorar muitas áreas de minha vida. A minha relação com minha filha, a minha relação com meu companheiro, a minha relação com meus clientes. Tudo foi mudando. E aí eu comecei a analisar que eu não tinha nada de profundo com ninguém. Tudo na minha vida era superficial. Eu gostava dos meus alunos, mas eu não me envolvia com eles. Eu gostava do meu trabalho, mas eu não estava envolvida com o meu trabalho. Eu fazia as coisas quando dava, se desse, mas se não desse eu não fazia e estava tudo bem. Então assim, quando eu comecei a criar boas rotinas na minha vida, quando eu comecei a olhar para minha vida e falar assim, não, para melhorar meus níveis de colesterol, eu vou precisar andar todos os dias. Nem que seja em volta da minha casa, nem que seja lavando mais louça, arrumando mais cama e limpando móveis, nem que seja indo à casa da vizinha a pé, nem que seja levar minha filha para a escola a pé, nem que seja ir ao mercado a pé. E eu comecei a criar esses hábitos. Eu sempre, quando eu chego, se eu vou ao mercado, eu sempre paro mais distante. Se eu vou na escola da minha filha, eu sempre paro mais distante. E as pessoas falam, mas tinha estacionamento aqui? Eu digo, sim, tem. Só que eu escolho estacionar mais longe para eu poder andar mais. E aí essa semana eu fiquei bem contente porque tem 2 dias que eu vou daqui ao Sabiá a pé. Antes eu ia de carro. E aí eu falei, não faz sentido. E aí, gente, tanta coisa linda que eu vi, tantos jardins bonitos, tantas casas bonitas. A caminhada, ela traz essa beleza para nossa vida. Você começa a ver coisas novas que você não está habituado a ver. Porque quando a gente está dirigindo, não tem como, né? Você prestar atenção na estrada e prestar atenção nas coisas bonitas ao seu lado. E aí, esta semana tinha muitos ipês floridos aqui em Cacoal. Tinha muita coisa bonita. E eu saí em busca do belo, do bonito. Então, o que eu posso dizer pra você? É um tema que hoje eu falo com leveza, eu falo com tranquilidade, porque eu ressignifiquei isso na minha vida. Eu ressignifiquei. Hoje, o que eu fiz? Eu ativei a fé na minha vida. Eu ativei boas rotinas na minha vida. Eu ativei um olhar de gentileza para mim e para as pessoas que convivem comigo. Hoje eu criei mais empatia com as pessoas. Hoje eu criei mais envolvimento comigo e com o meu negócio. E aí eu coloquei aqui, né? O que faz a gente criar quadros de ansiedade na nossa vida? É quando a gente não conhece as nossas forças, é quando a gente não conhece os nossos valores. Para vocês terem uma noção, eu falei para vocês, há 3 anos eu venho de uma carreira próspera, uma carreira totalmente cheia de clientes, cheia de alunos, assim, nada me faltou nesses 3 anos. Desde o dia que eu comecei a atender e eu comecei a dar curso de barras de axis, eu sempre tive alunos em todas as classes que eu lancei. E aí, este ano eu comecei a ter medo, eu comecei a duvidar. Eu falava, meu Deus, será que ainda vai continuar assim? Será que essas pessoas estão disponíveis para fazer curso comigo? Será que eu sou tão interessante? Será que o que eu ensino cria para a vida delas? E foram essas confusões mentais, essas dúvidas mentais que quase me parou.
Então eu digo pra você, se você tem alguma área da sua vida que você está desanimada, está querendo parar, porque você não vê futuro nisso, nós temos um Deus que pode mudar tudo a todo tempo. E aí nessas minhas mudanças, gente, uma coisa que eu não tinha era rotina espiritual. Eu rezava quando dava. Eu fazia os meus mantras, as minhas orações quando dava. Então assim, quando eu não estou comprometida comigo, com a minha vida, eu abro porta para coisas ruins acontecer comigo. Eu deixo a minha porta aberta para as coisas entrarem. Mas quando eu estou todo dia ali falando com Deus, falando comigo, comprometida comigo, com as minhas coisas, por mais que os desafios apareçam, eu vou falar, isso é momentâneo, isso não é minha vida, isso é um período, isso aconteceu agora, mas o que eu posso aprender com isso? Né? O que isso pode me ensinar? E eu digo para vocês, se no início deste ano, tudo que eu desejava, se tivesse acontecido, eu tinha surtado, eu não tinha equilíbrio emocional para lidar com tudo que eu desejava. Então assim, ai Vera, quer dizer que a gente não pode sonhar alto, quer dizer que a gente não pode querer as coisas? Gente, eu falo sobre prosperidade, eu falo sobre desejo, eu falo sobre ter aquilo que a gente sequer imaginou. Só que, qual é a sua verdade? O que você acredita? Porque o nosso conjunto de crenças, o nosso conjunto de valores é que define a nossa vida. Para eu mudar e elevar o meu nível, eu preciso mudar as minhas crenças. E aí eu fui percebendo quanta crença eu ainda tinha sobre mim, sobre a minha vida. E aí eu comecei a estudar mais sobre energia, estudar mais sobre o que são as barras de Axis, para que elas servem. E eu voltei com tudo. Este mês que passou, eu tive um curso lindíssimo aqui em Cacoal, grandioso, onde pessoas transformaram a vida delas, pessoas estão transformando a vida de outras pessoas por meio dessa ferramenta. Então assim, é isso que eu falo para vocês. Uma mulher equilibrada, uma mulher com ferramentas, ela sai de situações embaraçadoras, ela sai de lugares difíceis. Mas para isso, como eu disse para vocês, nós temos que conhecer a nossa identidade. Quem é você? Quem sou eu? O que eu quero para minha vida? Eu gosto de bege ou eu gosto de vermelho? Eu gosto de trabalhar com pessoas ou eu gosto de trabalhar no escritório? Eu gosto de fazer venda ou eu gosto de fazer cobranças? Eu gosto de ser casada ou eu quero ser solteira e livre? Eu gosto de ter companhia ou eu quero ficar sozinha? Quem é você? Né? O que é importante para você? Eu sou uma pessoa que eu amo pessoas. Eu amo estar no meio de pessoas. Eu amo ter uma companhia. E eu estava estudando essa semana que tem um instituto em Londres que eles trabalham, ele fala sobre essa necessidade do ser humano de viver em sociedade. E que com as redes sociais eles estão perdendo essa conexão de presença, de estar na presença de outras pessoas. E aí a gente pensa que gosta de ficar sozinho, a gente pensa que não quer ter um companheiro, a gente pensa que quer ter paz e ficar dentro de casa, mas pessoas que têm relacionamentos, elas vivem mais, elas criam mais, elas têm mais força. E aí eu te pergunto, né? Se eu sei que essa é a minha identidade, por que eu estou enfraquecendo diante dos desafios? Se eu sei que eu sou energia, se eu sei que eu sou filha de Deus, o Todo-Poderoso, se eu sei que eu posso criar tudo que eu já criei e muito mais, por que eu enfraqueço diante dos desafios? Por medo de não saber o que vai ter. Eu lembro que uma vez eu atendendo um cliente, ele era muito ansioso, já estava em tratamento há mais de 5 anos, e aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, como que você, do que você tem mais medo? Ele falou, Vera, eu tenho medo do futuro, eu morro de medo do futuro. E eu falei, como que você pensa que vai ser seu futuro?
Ele falou, não sei. Ele é uma pessoa que passava o tempo todo dormindo e o tempo que ele estava acordado ele estava no telefone, nas redes sociais, na frente da TV. Então eu disse para ele, o seu futuro vai ser igual ao seu presente ou um pouco pior. Porque sua esposa pode se cansar de você, os seus filhos podem se cansar de você e eles se afastarem de você. Eu falei, a sua sorte é que você tem uma esposa muito amorosa, uma esposa companheira, mas outras mulheres no lugar dela já tinha seguido a vida dela. E eu falei pra ele, procure o que é importante pra você. Ele falou, mas eu trabalhava numa empresa, eu era subdiretor, e aí, Vera, agora, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu perdi esse emprego, eu perdi meu rumo. Eu falava, o que você pode criar a partir de agora? Com o que você tem? O que você tem agora? E aí eu lembro que essa pessoa tão letrada, tão estudada, ela tinha uma chácara. E a chácara estava totalmente desleixada, totalmente sem uso. E ele começou a usar a terra, ele começou a trabalhar em cima da terra dele. Ele começou a criar animais para vender. E ele criou uma renda muito, muito boa. E ele começou a criar conexão e felicidade naquilo. Gente, ansiedade é falta de amor, é falta de paixão pela sua vida, pelo que você faz. Quando você ativa este amor na sua vida, quando você ativa essa paixão de viver o que está disponível para você, você vai galgando mais degraus, você vai subindo mais níveis. Então eu digo para vocês, se apaixone pela sua vida. Se apaixone pelo que está disponível para você hoje. Se hoje você é uma vendedora do comércio, se apaixone por isso, entregue o seu melhor e fale com Deus como é que você pode melhorar. Agradeça a Deus todo dia pela sua vida. Agradeça por mais uma oportunidade de estar presente neste planeta. O que eu fiz, né? Além do que eu já listei, eu também comecei a ter mais gratidão pela vida e pela oportunidade do que eu estou vivendo. E aí eu tenho recebido muitas pessoas me falando, Vera, como lidar com a procrastinação? A procrastinação é uma das qualidades, né, que é uma das características de pessoa com ansiedade. Porque uma pessoa ansiosa, ela está tão focada no futuro que ela não faz o que tem que ser feito no presente. Ela precisa fazer um exercício físico, só que ela não vai porque ela tá cansada. Ela não vai porque, eu não sei, chega lá que o professor é chato, ela arruma desculpa em tudo pra não ir. Um procrastinador, ele é uma pessoa que não tem amor pela vida, que ele não encontrou motivação ainda pela vida. E aí eu digo pra vocês, vai com preguiça, vai com tristeza no coração, vai não querendo ir, mas quando você vai, você fica mais forte, você fica muito mais empolgado com a sua vida. Você fala, eu fiz isso hoje, eu vou melhorar. E foram esses passos rumo à fé que me tirou desse estado de ansiedade, que me trouxe uma harmonia mental incrível, que me trouxe uma paz maravilhosa. Gente, e lembre-se que a ansiedade é um estado de espírito, vocês não precisam viver nesse estado pro resto da vida. Então assim, apaixone-se por você, pela sua vida, pergunta o que você pode criar por você, o que você pode fazer por você hoje, agora, comece agora. O que posso fazer por mim hoje? Né? O que eu posso fazer que vai me trazer mais prazer para minha vida hoje? O que eu posso criar no meu trabalho e fazer diferente que tudo vai mudar e tudo vai me trazer muito mais prazer em estar ali? Né? No meu relacionamento, o que eu posso fazer para trazer o novo, para trazer mais envolvimento, para trazer mais engajamento com o meu companheiro? Né? O que depende de mim? Porque não tá lá fora, tá em mim. E aí uma pessoa me perguntou, e como lidar com pensamentos acelerados? Gente, eu era a pessoa do pensamento acelerado. Eu era uma pessoa que eu pensava tanto que o couro da minha cabeça ele ardia de tanto que eu pensava. E pensamento é característica de pessoa ansiosa. Por quê? Porque eu estou pensando,
eu não estou fazendo, eu não estou agindo. E cada vez que eu não faço, cada vez que eu não tenho uma ação, eu vou para a culpa, para o ressentimento, eu vou para o medo, eu vou para a autoflagelação e eu vou para o carrasco de mim. Então, maravilhosa que falou do pensamento acelerado, comece a ter mais ação, comece a ter mais prática e menos mental. Tenha mais prática. Vera, mas o que é prática? Vai fazer o que tem que ser feito, faça o que tem que ser feito. Se eu gosto de dormir cedo, meu marido gosta de dormir tarde, ele fica no sofá assistindo o que ele quer, falando com quem ele quiser, porque eu vou dormir. Sou eu quem gosta de dormir cedo. Eu não posso exigir isso do meu marido e nem preciso ficar do lado dele feito um ás de pausa ali esperando a hora que ele vai dormir. Eu simplesmente deito e durmo. Eu gosto de acordar cedo e meu marido quer ficar na cama até mais tarde, fica. Eu levanto pé por pé e vou cuidar da minha vida e ele fica na cama até mais tarde. Eu tô num propósito de 21 dias sem carne vermelha. E aí meu marido faz churrasco, compra picanha e diz: come. Eu digo: não, eu tenho um compromisso com Deus e comigo e eu não vou comer carne vermelha nesses dias. E aí fica um espiritual. Crie rotinas com você. Pergunte-se o que você gosta, de como você gostaria que fosse a sua vida. Mas o mais importante que perguntar é ouvir o que você deseja. É saber o que o seu coração deseja. Aquilo que é leve para você não te causa doença. Aquilo que é verdadeiro para você não te causa ansiedade, depressão, porque é verdadeiro. É verdadeiro. Então siga a verdade. Siga qual verdade? A sua verdade. E para você saber quais são as suas verdades, hoje você tem processo de coaching, você tem curso de barras de access, você tem live como essa, que você vai aprender a olhar para dentro. E aí você precisa também se colocar como comandante da sua vida. Tudo depende de você. Até que dia, até quando você vai querer viver uma vida mediana? Até quando você vai querer viver em cima da verdade dos outros? Até quando você vai manter um relacionamento ruim por preguiça de criar um bom relacionamento? Até quando você vai viver um emprego ruim, um financeiro ruim, por preguiça de criar mais para sua vida? Eu já falei, volto a repetir, o dinheiro só vem para nossa vida por meio de ideias. Mas não são as ideias que vêm para minha cabeça, são as ideias que eu coloco em prática. É sobre isso que eu queria falar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Pequenas rotinas podem te tirar de quadro de ansiedade. E mais importante que isso tudo, o que eu faço? Eu ando descalço todo o tempo. Meu pé é rachado, meu pé é grosso, mas eu ando no sol, eu ando descalço na terra, eu ando descalço na grama, eu ando descalço dentro de casa. Porque nós somos condutores de energia. E se nós ficamos isolando essa energia, a gente vai segurando tudo isso no corpo. E se você anda descalço, você descarrega isso na terra. Você manda essa energia para a terra. O que eu faço também? Eu tomo sol todos os dias. Eu faço caminhada debaixo do sol. As minhas caminhadas ela é feita entre 8 e 10 da manhã, debaixo do sol. Eu sou uma pessoa que eu aguo a minha planta meio-dia. O meu jardim é aguado meio-dia, porque é um horário que eu posso receber energia do sol. Eu olho para o sol, eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu vou para a janela do meu quarto e olho para o sol e recebo o sol e digo: hoje é mais um dia para eu desvendar, para eu viver. Eu criei pequenas rotinas de organização profissional, organização da minha casa, do meu ambiente. Porque casa desorganizada, seu trabalho desorganizado te causa perturbação mental te causa ansiedade. Então assim, eu sou organizada, não sou acumuladora, tudo que eu tenho a mais
eu dou, eu tiro, eu coloco fora. Então eu só tenho na minha casa aquilo que eu uso. Os meus alimentos são só aqueles que eu como. A minha casa só tem as louças que eu uso, os móveis que eu uso, não tem excesso de nada. Esse dia eu tava começando com excesso de plantas. E aí eu falei, para, vou à floricultura, amo, visito, adoro bater um papo com a moça da floricultura. A gente troca ideias, mas eu volto para minha casa sem trazer uma planta. Então, gente, organize-se. Organize-se mental, organize o seu espaço, organize a sua vida. Organize o seu tempo com você, o seu tempo com o seu filho. Organize-se. Tem gente que diz pra mim, eu não tenho tempo de ir pra academia. Eu digo, vai ter tempo quando? Quando você tiver um AVC, quando você tiver uma parada cardíaca, que você ficar todo torto numa cama, aí você vai ter todo o tempo do mundo, mas não vai ter o corpo para criar para você. Então, assim, diante de doença, reveja os seus atos, mude os seus hábitos e comece por baixo, comece pelo pequeno. Eu não tinha energia para manter 5 dias de academia, eu paguei 2. E nesses 2 dias eu ia 1. E aí eu falava, opa, cumpri 50% da minha meta. E aí depois eu fui começando a ir 2 vezes. Depois eu comecei a fazer uma caminhada. E aí eu ia 2 vezes para academia, 1 de caminhada. 2 vezes para academia, 2 de caminhada. E hoje eu estou 5 dias na semana fazendo exercício físico. Isso pra mim, nossa, é o máximo. Porque eu nunca tive disciplina com academia. Manter bons hábitos alimentares, pra mim é o ápice, porque eu nunca tive. Hoje, pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma salada aqui em casa totalmente diferente do que eu costumo fazer. Eu coloquei manga, pepino, cebola roxa e tomatinho cereja. Temperei com gengibre ralado, urucum, cúrcuma e limão. Gente, ficou maravilhoso. E coloquei pimenta dedo de moça. Pensa numa experiência gostosa. Comi com pedacinhos de peixe frito. E aí meu marido falou, nossa, velho, que comida interessante essa, né? E aqui na minha casa a gente só comia arroz, feijão e carne vermelha. Então, assim, é sobre isso. É sobre você provar o novo. É sobre você criar boas rotinas, criar bons hábitos e começar pelo que você pode hoje. O que você tem hoje à sua disposição? Não comece amanhã, não. O que você pode fazer hoje por você? Hoje ainda dá tempo de você fazer uma boa oração, colocar um bom mantra, aromatizar o seu quarto, colocar os seus pés numa bacia de água quente e dormir um sono relaxante. Gente, sono tem a ver com mente tranquila. Uma mente tranquila, ela deita e dorme. E eu sei como é que é viver nisso. Eu sei ter isso na minha vida. Maravilhosa, eu espero ter falado com o seu coração, eu espero ter trazido alguma informação que possa virar a chave na sua cabeça. Eu agradeço a cada uma de vocês aqui presente, eu agradeço todo mundo que contribuiu para essa live e vamos para o como pode melhorar. Não desanime nunca, não desista nunca, sempre, sempre a sua vida pode melhorar. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, gente!